Graça e paz, irmãos. Que bênção estarmos reunidos de novo. Que alegria saber que a gente vem para cá, encontra os irmãos, podemos encontrar-nos juntos com o Senhor. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, a nossa alegria, a razão da nossa existência. Abençoa-nos nesta manhã com a Tua presença, com a Tua palavra, com Tuas bênçãos sobre nós, o Teu amor sendo percebido e sentido em nossos corações. E recebe nossa devoção, recebe a nossa alegria, nossas ações de graças. Em tudo, ó Deus, reconhecemos que o Senhor é bom para nós, que as Tuas misericórdias são infinitas sobre nós. Em tudo, reconhecemos que não há Deus como o Senhor para a nossa existência, para as nossas necessidades, mas também não há Deus que mereça ser louvado como o Senhor. Por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Recebe-nos então nesta manhã e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto de Isaías 63:7 diz assim: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Vamos cantar então o hino 422, como agradecer a Jesus. A Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar. Nem anjos podem expressar Vamos ficar em pé, irmãos? Louvarmos juntos ao Senhor mais uma vez. Você pode cumprimentar o seu irmão que está ao lado. Dê um forte abraço nele. Vamos louvar juntos ao Senhor. O povo do Senhor está reunido para isso. Vamos adorar ao Senhor.
todos numa só voz, declarando que só Tu és santo, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Mais uma vez, é Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Cidade do nosso Deus, Seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos a Ti. Queremos o Teu nome engrandecer, Teu nome engrandecer, por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Vamos orar, irmãos. Nós estávamos orando pela Júlia, do Luciano. Ela estava numa situação muito difícil. A gente ficou muito preocupado, sabendo que a vida dela até estava em risco. Ela estava no hospital, os médicos estavam cuidando. Mas Deus deu os melhores caminhos, cuidou, e ela se restabeleceu, está super bem, já está de alta, e nós queremos agradecer a Deus. Esse é um Deus que cuida, que dá caminhos, que age no natural, age no sobrenatural, mas é um Deus que ama. Nós agradecemos muito a Deus, porque Ele tem cuidado. Deus tem cuidado das nossas vidas. Quando eu vejo aqui uma Sônia com a gente, uma bênção, sabendo que Deus está cuidando da vida dela. Hoje estou vendo a Luciana ali também, com as dificuldades, mas ela tá aí. Irmã Maria estava dizendo como está difícil vir para cá, né, Irmã Maria? As dores é daqui, é para lá, mas Deus é um Deus que ama. Nós vamos pedir para que Deus continue cuidando da sua vida, daqueles a quem amamos. Na quinta-feira, na oração com as senhoras, que lista grande de nomes, mas a gente sabe que para Deus ela ainda é pequena, não ultrapassa a sua capacidade de cuidar de cada um. Então nós vamos agradecer a Deus e continuar colocando essas vidas diante do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor que conhece cada coração, o Senhor que sonda as nossas emoções, os nossos sentimentos, o Senhor que conhece também o nosso organismo, sabe onde temos nossos problemas, nossas deficiências, sabe onde o sofrimento está no organismo ou no coração, na mente. O Senhor conhece todas as coisas. Quando buscamos ao Senhor, buscamos certos de que o Senhor conhece, de que o Senhor sabe o que estamos passando. Algumas lutas são espirituais, inclusive, e o Senhor também conhece. Algumas são nos nossos corações, nossos sentimentos, perturbações, e o Senhor também conhece. Quando buscamos a Ti, buscamos um Deus que sabe todas as coisas. Como um pai que ama os seus filhos, que também conhece bem os seus filhos, nós buscamos ao Senhor nesta manhã, entendendo a Tua autoridade sobre nós, entendendo a Tua divindade que é muito acima de nós.
entendendo, ó Deus, que a tua santidade faz que o Senhor não esteja misturado ao mundo e ao pecado, nem à injustiça, nem à corrupção. Por isso, ó Deus, quando buscamos ao Senhor, buscamos um Deus que não tem igual, incomparável. Nós sabemos que Deus como o Senhor, que cria as coisas, que sustenta, que é o Deus que nos acolhe, um Deus que entrega a vida por nós, não há. Há deuses criados pelos próprios homens, mas um Deus acima do homem só há o Senhor. Buscamos a Ti, reconhecendo a Tua divindade e o Teu amor por nós, reconhecendo que o Senhor tem se derramado muitas vezes sobre nós, reconhecendo, ó Deus, que as nossas dores são passageiras também, reconhecendo que neste mundo as aflições serão muitas, mas um dia estaremos com o Senhor, por causa da Tua obra, por causa da Tua graça que nos alcançou. Então queremos, ó Deus, resistir a todas estas coisas, confiando no Senhor e reconhecendo cada dia o Teu amor. Seja porque o Senhor trouxe saúde, seja porque o Senhor trouxe solução, seja porque o Senhor trouxe paz, ou seja porque o Senhor não fez nada uma destas coisas. Em tudo queremos reconhecer que os Teus caminhos são melhores, mas queremos ter certeza de que a Tua mão está nos sustentando, de que a Tua outra mão está nos cobrindo e protegendo, e assim estamos ligados ao Senhor, completamente dependentes de Ti. Quando pedimos as Tuas bênçãos, pedimos naquilo que achamos que é importante para nós, mas queremos confiar naquilo que o Senhor acha importante para nós. Então recebe-nos na Tua presença, cuida dos irmãos, daquela lista de nomes tão grande de pessoas que precisam do Senhor, e recebe a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito. Às vezes nós nem percebemos, lá estava o Senhor cuidando, lá estava o Senhor protegendo, lá estava o Senhor escrevendo uma história nos dias que já se passaram, para que hoje tivéssemos alegrias, conquistas e realizações, para que hoje a vida ainda estivesse fazendo parte da nossa história, tivéssemos dias para serem escritos e vividos. O Senhor é um Deus bom, um Deus amável. Recebe então o nosso amor ao Senhor, a nossa gratidão, recebe o nosso culto que oferecemos a Ti. Em tudo seja louvado o Senhor, nas coisas boas e nas coisas ruins. Em tudo seja engrandecido o Teu nome, porque o Senhor dirige todas as coisas. Recebe-nos então na Tua presença, recebe os nossos corações quebrantados diante de Ti, e recebe também a nossa alegria que temos de estar presente diante do Senhor, de estarmos em comunhão com os irmãos. Recebe a nossa alegria de podermos ter esperanças um dia depois do outro. Recebe a nossa alegria por tudo que Cristo alcançou na cruz por nós. Nós dedicamos ao Senhor nossas realizações, as nossas alegrias, as nossas vitórias e a nossa vida para o Senhor, porque o Senhor é digno. Entregamos as nossas súplicas também e a nossa esperança, porque oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor? Vamos dedicar as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas, cantando o hino 444, Conta as Bênçãos. Surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas boas são recebidas da divina mão.
surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas dura teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, e dará consolo à paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quero chamar aqui o pastor Cerqueira para orar, agradecendo a Deus. Pedir que Deus receba as nossas vidas, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e receba a gratidão nesse dia de ação de graças. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por estarmos nesta manhã reunidos como igreja tua neste lugar e podermos prestar culto a Ti. E neste momento, através dos nossos dízimos e ofertas, obrigado porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado porque o Senhor nos tem dado os recursos para que possamos apresentar a Ti. Permito a Deus que tudo isto que alcançamos através de Ti, pela Tua graça e pelo Teu grande amor, possa ser utilizado na Tua obra, para que o Teu nome seja engrandecido e seja anunciado a todas as pessoas. Fala aos nossos corações nesta manhã. Trabalha conosco nesta manhã, cuida das nossas vidas, pois é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Ação musical dos nossos irmãos Rafael Rosa e Vinícius Pérez.
anjos cantam, santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para a alma que ele é? Santo, santo, anjos cantam, santo, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, santo, anjos cantam, santo, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Ontem tivemos a oportunidade de celebrar ações de graças. Nós começamos o nosso culto de batismos, nossa assembleia solene, realizando os batismos dos irmãos que tinham se preparado. Nós passamos um bom tempo de preparação, foi um tempo difícil, por muitas dificuldades de que todos estivessem prontos e alinhados. Mas Deus cuidou de cada um, e ontem tivemos aquela grande celebração muito especial, muito importante para as nossas vidas. Entendo que se a nossa missão como igreja é pregar a Cristo Jesus, a realização da nossa missão é quando nós vemos os batismos, quando eles acontecem, quando nós vemos as pessoas se declarando, servas de Deus, se entregando para a Cristo Jesus na sua fé. É um tempo muito especial. Então, nossa gratidão ao Senhor pelas vidas que se comprometeram com Cristo, pela igreja que está pronta para receber esses irmãos. Nossa alegria por tudo isso.
Quero dizer que nós vamos ter uma classe especial de batismos, e eu digo especial apenas pelas datas. É que nós, geralmente, quando chega o finalzinho do ano, a gente para as classes. As classes que temos da IBD, elas se encerram. Tem umas férias em janeiro, nós fazemos aquela classe única, com temas mais especiais. Mas a classe de preparação para o batismo vai continuar. Nós vamos começar uma nova classe a partir de domingo que vem. Então, se você conhece alguém que está pensando em se batizar, que a pessoa está vindo na igreja, mas que precisa comprometer-se com Cristo, pode dizer para ela que a partir de domingo que vem nós vamos começar um outro grupo, uma nova classe, e vamos concluí-la no dia 27 de fevereiro, antes das nossas comemorações oficiais dos 75 anos. Então, no sábado, dia 27 de fevereiro, nós vamos realizar batismo novamente, e creio que será também uma realização importante. Algumas pessoas que se comprometeram para esse dia 27 são pessoas que têm passado dificuldades mesmo de confirmar a sua fé, de algumas coisas que Deus precisa completar no coração deles. Então precisam das nossas orações, do nosso empenho, do nosso apoio, né? Eu fico bastante agradecido que algumas pessoas vão até a classe junto. Vamos juntos então, aí estamos lá na classe, está lá o irmão que já é batizado, trazendo o outro, para que haja uma consolidação, para que a pessoa entenda, que ela aprenda, que aquilo haja realmente uma transformação. Eu agradeço a Deus, porque as vidas estão comprometidas com isso. Nós vamos fazer a leitura bíblica do HCC, de número 421. Nós vamos ler todos juntos, está apresentada no telão. Eu vou pedir para você ficar em pé mais um pouquinho, pode ser? Assim você pode ler mais alto. Nós vamos fazer essa leitura de uma maneira bem agradável ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor receba as graças que estão no nosso coração, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao Senhor. Mas também pedimos que o Senhor fale conosco, continua nos dirigindo na Tua vontade, nas direções do Senhor, elas sempre são melhores. Nós te agradecemos por tudo, recebe-nos em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Eu nunca tinha pensado, pode sentar-se, eu nunca tinha pensado por que chamava Filipos a cidade onde moravam os filipenses, para quem Paulo escreveu. Filipos era o pai, Filipe era o pai de Alexandre o Grande. Então isso foi uma homenagem para o pai de Alexandre o Grande, tendo conquistado aquela região. Mas nessa época em que Paulo escreve, o Império Romano já tinha tomado conta dessa cidade. Na verdade, essa cidade foi o cenário de uma luta entre os próprios romanos, os que defendiam a república e aqueles que venceram defendendo o império. Então ali já tinha sido palco de uma batalha dos próprios romanos, o império acabou prevalecendo e agora aquela cidade tornou-se uma cidade muito importante, uma cidade bastante próspera, onde aqueles ex-combatentes preferem morar justamente naquela cidade, porque ela se tornou uma província romana, uma cidade com as mesmas características das cidades da Itália, apesar de Filipos ser na Macedônia. Então, os direitos dos cidadãos romanos são defendidos naquela cidade de Filipos. Ainda que não estivessem na Itália, moram lá como se estivessem. Uma cidade romana, a língua falada ali prevalecia justamente o latim, então eles estão numa cidade romana. E lá, nessa cidade romana, onde tudo acontece como se fosse na Itália, há alguns cristãos. Esses cristãos estão ali propagando o nome de Cristo.
eles se tornaram cristãos com a visita de Paulo, que na segunda viagem de Paulo, quando encontrou algumas mulheres, né, adorando a Cristo, reconhecendo Cristo, e lá começou um trabalho do apóstolo Paulo, e ali cresceu uma igreja com dificuldades de ter homens, provavelmente, porque Paulo encontra-se com as mulheres, e porque não há sinagoga. Uma sinagoga precisava de pelo menos 10 homens pais de família. Com 10 homens chefes de família, então era possível montar uma sinagoga. Mas Filipos não tinha uma sinagoga. Então era uma cidade onde a igreja não vem exatamente dos judeus, mas os judeus ainda têm uma influência lá. Então há uma influência judaizante, mas há uma influência muito maior dos gentios, dos pagãos, do Império Romano prevalecendo naquele lugar. E a igreja está nascendo ali, a igreja está crescendo ali, no meio daquela cultura pagã, uma cultura completamente diferente. Provavelmente, com o Império, nós sabemos que também há muita corrupção, que também há muitos benefícios para algumas pessoas e para outras não, há muitas injustiças. Então nós sabemos que a coisa nunca funciona tão bem, né? Mas há uma igreja inserida nesse contexto, e eles estão sofrendo alguns problemas internos e sofrendo uma pressão externa. E Paulo escreve para eles, nós vamos ler Filipenses no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, que alegria! Paulo escreve para eles com saudades. Paulo não escreve para eles para passar um monte de instruções acerca dos pecados, mas Paulo escreve com saudades. Você já escreveu para alguém com saudades? Né, dizendo assim, puxa, eu queria estar aí, como é bom, eu tenho uma alegria de vocês, como tem prazer de escrever para vocês. Paulo está dizendo, meus amados, muito queridos irmãos, Paulo chama de alegria e coroa. Se tem uma coisa que o cristão aprende, é que as realizações da nossa vida não estão nas coisas, mas nas pessoas. Não é aquilo que a gente pode fazer, não é aquilo que a gente pode ter, mas são nos relacionamentos que a gente tem. A gente aprende que mais importante até do que pregar evangelho, do que fazer acontecer as coisas, é realmente ser íntimo das pessoas, e as pessoas enxergarem na gente a mesma intimidade com Cristo. Não sei se você entende, mais do que ter as coisas, mais do que ter uma excelente Bíblia e um material de estudo e poder apresentar tudo aquilo, é estar do lado da pessoa, alegrar-se com ela, chorar com ela, ouvi-la, entendê-la. É por isso que talvez Cristo, quando chamou os discípulos, não chamou eles para trabalhar em regime de CLT, nem ofereceu 13º, férias, mas disse assim, eu não tenho nem lugar onde colocar a cabeça. Porque não são as coisas que eram alvo de Jesus. A sua própria compaixão não era o seu alvo. Jesus não curou as pessoas porque esse era o objetivo dele. Jesus curou as pessoas para dizer, nós precisamos estar ligados numa aliança. Jesus disse para as pessoas, vocês vêm aqui, comem, ouvem e depois vão embora, e a gente continua desligado. Vocês vêm todos os dias, nós nos encontramos todos os dias, mas ainda continuamos desligados, e não é isso que eu quero. Jesus estava chamando as pessoas por uma intimidade como essa que Paulo está dizendo. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Se Paulo está sofrendo por causa das pessoas, ele fica feliz. Ele não sofre por causa das coisas. Ele não sofre porque quebrou o seu carro, porque o seu celular estragou. Ele não sofre porque ele não conseguiu comprar ou pagar suas contas. Ele não sofre porque as coisas não aconteceram. Ele sofre porque as pessoas estão sofrendo.
Ele sofre porque há pecado na vida das pessoas e mantém as pessoas afastadas de Deus. Ele sofre porque as pessoas não estão se dando bem. Ali está o sofrimento de Paulo, e aqui está um exemplo para as nossas vidas. Por que a gente sofre? Por que a gente se entristece? Quais são as coisas que consomem nosso coração, que fazem com que nosso coração fique apertado? Quais são os nossos pedidos ao Senhor? Realizações, bens materiais. O apóstolo Paulo não tem orações assim. Paulo sabe que se ele está sofrendo para poupar o sofrimento das pessoas, então ele fica bem. O apóstolo Paulo tem uma informação importante sobre a igreja de Filipos. Ele fala de duas irmãs, Evódia e Sintique. Fala como elas foram importantes logo que ele foi até lá na sua viagem, que é relatado no livro de Atos. Quando ele chega a Filipos, ele fala como essas duas irmãs foram importantes para ele. Ele não achou uma sinagoga para começar o trabalho, ele sempre procurava uma sinagoga, um lugar onde tivesse judeus, e ali começava a proclamar o evangelho. Mas ele não achou uma sinagoga, talvez ele não tenha achado homens que estavam buscando a Cristo ou falando de Cristo, mas ele achou duas mulheres. Com elas compartilhou o evangelho, com elas começou um trabalho, e elas foram muito importantes. Uma bênção, e Paulo está contente de lembrar-se delas, mas tem um problema. Aconteceu alguma coisa entre elas, e a gente não sabe. Mas eu acredito que não seja tão difícil, né? Acontecer um impasse entre duas mulheres, uma discórdia entre duas mulheres. Não é muito difícil. Os homens, ainda que discordem, eles já estão mais acostumados com isso, e para eles não é problema, né? Eles discordam no futebol, então eles brigam, competem entre si, termina o futebol, eles se abraçam e vão embora, né? Tranquilo. Mas as mulheres, elas levam para uma coisa mais pessoal, e elas às vezes criam raízes de amargura no coração, e aquilo divide, traz divisão. E porque houve essa divisão aqui, Paulo percebeu que essa divisão trouxe um grande problema, provavelmente para toda a igreja. Elas estavam no início da igreja, se elas estavam no começo da igreja, pessoas importantes, e elas estão divididas, o que está acontecendo com a igreja? Acaba se dividindo também. E Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, que tenham harmonia, que pensem da mesma maneira. Mas ele não está fazendo um pedido fácil. Pensar da mesma maneira significa desistir de pensar como eu penso e dividir o pensamento com a outra pessoa. Isso não é uma coisa muito simples, mas há um pedido do apóstolo Paulo para que isso acontecesse. Esse pedido deve ser considerado como exemplo para as nossas vidas, de que nós também precisamos pensar o mesmo no Senhor. Pensar o mesmo no Senhor significa que quando encontramos um meio termo, é um meio termo que Deus aprova. Talvez não seja exatamente um pensamento de um ou de outro, mas o mais importante é estarmos ligados uns aos outros no Senhor, sabendo que agora Deus nos aprova nesta ligação, nesse pensamento que temos. Uma harmonia. A gente vê na música, quando a gente erra a música e sai uma notinha só errada, às vezes tem vários instrumentos tocando. Temos aqui um teclado, temos aqui um piano, contrabaixo, violão, bateria, mas um instrumento em apenas um ponto, que erre uma coisinha. Alguém fala assim: opa, é interessante que isso pode ser a música todinha boa, mas uma nota errada chamou muita atenção. E isso significa que não houve harmonia. As coisas não combinaram certinho. E o que mais aparece é aquele erro, seja ele bem pequenininho ou muito grande, aparece alguma coisa não está certa. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Precisa haver harmonia, as coisas precisam se encaixar, as coisas precisam ser boas. E se tem uma coisa que acontece, é que a gente não se encaixa muito bem quando não há um compromisso um com o outro. Não há um compromisso, não há uma intimidade, não há uma busca por relacionamentos. Se as pessoas estão buscando coisas diferentes, não há harmonia. A harmonia é quando buscamos as mesmas coisas. Uma experiência muito boa que vivemos ontem, me deixou muito contente, é que eu convidei os irmãos para estarmos juntos aqui no batismo e depois celebrarmos o dia de ação de graças repartindo alimento.
e pedi que os irmãos trouxessem alimento. Isso foi divulgado. E os irmãos trouxeram muitas coisas. E quando eu desci lá embaixo, os irmãos já tinham começado e alguns já estavam satisfeitos, mas eu olhei na mesa, ainda tinha muita comida, muita fartura. Os irmãos trouxeram e participaram. Houve uma harmonia, uma coisa tão boa, que todos estavam dispostos a servir. Ninguém veio para dizer, olha, eu não gosto desse, olha, aquele irmão não trouxe, olha, eu não sei. Tinha visitantes que nem sabiam o que a gente estava fazendo aqui, e eles vieram e sentaram e comeram conosco. Teve pessoas que não são membros da igreja e que prepararam a comida e trouxeram e sentaram conosco e serviram. Que coisa boa, irmãos, isso é uma harmonia, porque vamos ficando ligados uns aos outros, mesmo que estejamos ainda no momento em que Deus está trabalhando a nossa fé, de todos nós, mas uma harmonia de mesmo pensamento. Então eu pergunto, é mais fácil levarmos a vida? Sim. É mais fácil trabalharmos por aquilo que Deus quer para as nossas vidas? É mais fácil negociarmos o nosso relacionamento entre os irmãos? E é exatamente isso que Paulo está apresentando aqui, que Evódia e Síntique pensem a mesma coisa no Senhor, que caminhem juntas, que não tragam divisões, não tragam competição, mas ao contrário, que construam juntas. É interessante que o trabalho em equipe que é buscado nas empresas é esse trabalho onde cada um completa o outro para construir um bom trabalho e chegar no final de cada ano e dizer, alcançamos a meta. Porque eles sabem que cada um de nós é diferente. Mas algumas pessoas têm tanta dificuldade nisso, que criam divisões dentro da própria empresa, criam competições dentro da empresa, competições às vezes entre pessoas e entre departamentos. E aquilo vira às vezes uma disputa que na verdade não é saudável e faz com que a empresa se divida. E isso acontece dentro da igreja, dentro das famílias, o que é um absurdo. Porque nós deveríamos sentir, ou ter aquele sentimento de completar-se. Bom, então se eu estou buscando alguma coisa, e meu irmão está do meu lado, eu não vou competir com ele. Eu, ao contrário, eu vou me completar nele, porque somos um corpo. Então um membro completa o outro. Então não vamos trabalhar um para cada lado, divididos, onde cada um tem o seu pensamento para expressar. Eu penso desse jeito, eu acho que é assim, eu gosto disso, mas vamos pensar no outro. Vamos pensar na nossa comunhão. Bom, irmão, gosto assim como você gosta. Então, como podemos fazer? Irmão, nosso culto foi uma bênção. Vamos fazer isso. No próximo podemos fazer assim. Acho importante para as nossas vidas. Então, fazemos. Não é bom quando podemos compartilhar as coisas e crescer juntos? Um dia cuidamos de um irmão, outro dia cuidamos de outro irmão. Nós cuidamos da classe das crianças e para elas oferecemos músicas, brincadeiras. Mas para os adultos a gente não oferece mais músicas nem brincadeiras, porque o adulto precisa de alguma coisa mais de reflexão, de entendimento. Mas também às vezes temos aqui a programação como domingo que vem, com os pais e as crianças. Então nós queremos que os pais participem com os seus filhos. Tem dias que nós fazemos a EBF aqui, fazemos as crianças pularem e chamamos os adultos falando, vamos pular junto com elas, vamos nos alegrar com elas. Então há sempre o completar-se. Nunca eu preciso ser atendido, eu quero um tapete vermelho, mas sempre ao completar-se. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E sendo assim, com essa orientação, ele vai continuar lembrando de como foi importante a ajuda que os irmãos de lá de Filipos deram no seu ministério. Ele não vai citar exatamente quem é, mas ele vai dizer que houve um verdadeiro companheiro. Em algumas traduções falam companheiro de jugo. Você lembra do jugo? Até citei um pouquinho ontem. Daquele jugo que Jesus fala que meu jugo é suave. É esse jugo de andar junto. Companheiro é aquele que está junto, está do lado. Não deixa, né, o seu companheiro. Ele não deixa, ele sabe, nós vamos juntos. É esse companheiro. E o apóstolo Paulo reconhece, meu verdadeiro companheiro, aquele que me ajudou. Ajude agora essas mulheres, elas precisam de ajuda, para que elas andem juntas e completem o trabalho. Ele cita Clemente, que a gente não tem nenhuma informação sobre ele, mas o nome é citado. Eu acho isso tão importante, irmãos. Ele pode citar o nome de uma pessoa que foi importante na vida dele. Fico pensando, será que o nosso nome é citado às vezes? Será que em quantos corações o nosso nome está escrito? Porque uma coisa é a gente fazer parte de uma visão genérica ou periférica. Sabe quando você olha e fala assim, a minha igreja Ebenezer, por exemplo,
E a gente pensa na igreja, aquele monte de irmãos, né? Mas quando a gente pensa, sabe, tem aqueles irmãos mais chegados, e aí aparecem nomes, aparece o rosto de uma pessoa, aparecem aqueles encontros, aparecem palavras que foram ditas, aparecem coisas mais profundas no coração. Não é uma visão periférica, né? E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, citando um verdadeiro companheiro, citando Clemente, e ainda diz de uma maneira geral os outros cooperadores, mas diz uma coisa muito importante: esses nomes estão escritos no livro da vida. Que bênção, irmãos! Hoje, quando eu olho para o que nós entendemos de igreja evangélica brasileira, vejo muitas pessoas, muitos nomes, mas eu vejo que existe até uma tendência das próprias igrejas não se preocuparem com membresia. Não importa se eles são membros ou não, o que a gente precisa é da mesma coisa que as empresas têm buscado: fidelização. Não é ser fiel a Cristo, é ter uma fidelidade, uma relação de fidelidade com a empresa ou com a igreja. As igrejas dizem para você não visitar outras igrejas. As igrejas ensinam que é só naquela igreja que tem o poder de Deus. Elas competem entre si. E tem entrevistas na televisão dizendo, de uma pessoa endemoniada dizendo que na outra igreja quem domina lá é o demônio. E eu olho aquilo e acho um absurdo, porque elas falam que são igrejas de Cristo Jesus, mas não oferecem Cristo, nem levam as pessoas a se entregarem a Cristo, mas a estarem ligadas àquela igreja. E quando você diz assim: como eu faço para me ligar nessa igreja? Eles dizem: vem aqui, põe a sua oferta lá. É assim que você fica ligado a esta igreja. Não existe uma relação de ligar-se ao reino de Cristo, ligar-se ao seu irmão, de ter o seu nome escrito lá no coração do seu irmão. Eu tenho sempre o sentimento de que em algumas chamadas igrejas, a pessoa que está do seu lado não é seu irmão, é o seu concorrente. Porque a gente sabe que quando acabar o culto, acabou as bênçãos. E se o seu irmão chegar, conseguir ir lá na frente, receber a bênção lá do bispo, do apóstolo, ele chegou na sua frente e você não teve oportunidade. E aquela pessoa, em vez de ser o seu irmão, foi o seu concorrente, porque ele pegou a bênção e você não. Então domingo que vem você tem que chegar mais cedo para ir na frente dele, porque ele está atrapalhando a sua vida. Eu acho umas coisas absurdas. Quando Paulo fala desses nomes, ele pede para o seu companheiro, o seu verdadeiro companheiro, pede ajuda para que acompanhe essas mulheres, que ajude essas mulheres. Ele não está dizendo para atacar essas mulheres, nem para tirar essas mulheres, está dizendo: ajude-as a pensarem igual e a fortalecerem novamente a unidade e a união. Paulo está preocupado de que haja uma unidade, para que os nomes estejam escritos nos corações das pessoas. E obviamente, com essa certeza que ele tem, de pessoas ligadas umas às outras, fiéis a Cristo Jesus, buscando a vontade de Jesus, é fácil concluir que esses nomes também estão no livro da vida. Algumas coisas simples que às vezes me lembram. Quando a gente vai no trabalho do ID, no carnaval, e vamos naquela cidade, e o caminhão está lotado de coisas, e os irmãos de todas as idades, as crianças ajudam, os idosos ajudam, os jovens, todos começam a descer aquele material do caminhão, todos estão ajudando. E tem gente que tem dificuldade, tem problema na coluna, tem dor, tem um monte de problema, mas está ajudando, né? Um pega o mais pesado, outro pega o mais leve, mas todos ajudam, e a gente constrói toda aquela parafernália para que haja então aquela programação bem bonita, com luz, com som, com palco, com conforto para as pessoas, com uma maneira delas conseguirem absorver e serem abençoados com toda a palavra de Deus que vai ser pregada ali. Como é gostoso a gente ver um compromisso de um para com o outro. Não tem alguém sentado dizendo assim: mas eu não sou carregador. Não tem alguém dizendo assim: não, eu sou o cantor, eu sou o solista do coral, eu não vou na rua pregar o evangelho naquele sol, né? Há uma completa unidade, a gente vai, a gente se entrega. E aqueles irmãos estão no sol, estão carregando as coisas, estão dividindo o almoço, e o outro chega e fala: irmão, estou com pressa porque eu preciso me arrumar que eu vou cantar. E o outro fala: vai na minha frente, na fila. E depois de todas aquelas coisas estão acontecendo, a gente feliz da vida, os outros irmãos estão aqui.
e continuam aqui orando, vindo à igreja, intercedendo, mantendo a comunhão. Os irmãos estão fora, quase toda a igreja está lá, mas alguns estão aqui orando, recebendo os nossos visitantes, sendo abençoadores. Irmãos, essa unidade que o apóstolo Paulo está falando, de cuidarmos uns dos outros, de trabalharmos juntos, de sermos cooperadores, nunca concorrentes. Meu irmão nunca é alguma coisa contra mim, e eu nunca vou ser contra o meu irmão, mas ao contrário, somos cooperadores. O apóstolo Paulo entende que nessa cidade de Filipos, e um pouco antes do capítulo 4, você vai ver ele falando desse problema de viver naquela cidade, e ele vai dizer: lembre-se que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. E ele veio dizendo então que agora há um problema interno, há uma divisão, as irmãs precisam voltar a essa unidade, e diante de todos esses problemas, ele tem uma palavra para dizer no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você pode dizer esse versículo comigo? Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, diante das dificuldades, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos. Não é tão simples, mas é uma fórmula espiritual para a nossa vida. Alegrai-vos. Que o seu rosto não se feche, que o seu coração não endureça, mas alegre-se. Alegre-se. Dia de ação de graças é isso. Temos dificuldades, temos lutas. Alguns irmãos passam problemas sérios de saúde, alguns conflitos no nosso coração que a gente continua pedindo ao Senhor, e pedimos, e a situação continua difícil para nós. Mas o apóstolo Paulo deixou uma fórmula importante para as nossas vidas: alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele já disse isso alguns capítulos antes, e agora ele está dizendo de novo: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Não se perca por causa dos conflitos, das dificuldades da vida. Não perca o sentido, não perca o caminho que você está andando. Não perca aquele caminho justo que Deus colocou você. Não perca a missão que Deus colocou sobre você. Não perca a moralidade do seu coração, a sua fé em Cristo Jesus. Não se desmanche pelas coisas difíceis que estão na sua vida, porque Ele tem uma informação importante para dizer: perto está o Senhor. A gente sempre acha que o tempo é duro conosco quando as situações são difíceis, e que ele é muito curto quando as situações são boas. Como passa depressa as situações boas. O tempo bom é sempre curto, mas dentro da eternidade, dos propósitos de Deus na eternidade, a nossa vida inteirinha aqui ainda é muito curta. É muito curta para a gente andar triste, para a gente andar desanimado, para a gente andar lamentando sobre os problemas que passamos, para não olhar e perceber que o Senhor está perto de nós. Uma situação assim muito simples, que não se compara a nada nem um pouco, mas apenas para você ter uma ideia. É quando num dia de chuva, que a gente está saindo de casa, e a gente vai para algum lugar muito bom, e a gente tem que ir na chuva, e aquela chuva incomoda porque suja a nossa roupa, molha tudo, desmancha o cabelo, a progressiva, a chapinha, estragou tudo, né? Aquele penteado, vai estragar a maquiagem, complica tudo a nossa vida. E você fala assim: ah, essa chuva. E se a gente parar embaixo daquela chuva e ficar: ó Deus, por que o Senhor mandou essa chuva justo agora? A gente perde a melhor parte do dia. Parece que algumas pessoas amam parar embaixo da chuva e dizer: por que Deus, o Senhor mandou essa chuva? E a gente fica ali lamentando: essa chuva, essa chuva, essa chuva. Quando Deus está dizendo assim: entra aqui, venha logo, eu estou te esperando. Eu estou junto com você, eu vou caminhar na chuva com você, e vamos entrar agora. Esse vamos entrar agora é aquele dia final da nossa vida, quando Jesus fala: está vendo, andei com você, estava lá na chuva com você, mas nós chegamos, vamos entrar agora. Agora que vai começar, não era lá embaixo da chuva, não era para você ser feliz naquela época. Ali realmente estava difícil, ali estava complicado, ali tinha muitos problemas, mas agora que vai começar a parte boa. Então, irmão, não se incomode com a chuva. Paulo tem uma informação importante para você, uma orientação: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando você olhar a chuva e falar assim: agora estou sozinho nessa chuva. Não, você não está sozinho, porque perto está o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Vou chamar aqui o pastor Eli Bento para fazer uma oração, encerrando o nosso culto nesta manhã. Por favor, pastor.
Agradecemos a Deus a bênção do acolhimento na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque aqui somos alimentados da tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que acabamos de ouvir, que possamos alegrar-nos sempre no Senhor, pois o Senhor é a nossa esperança, é o nosso tesouro, é a essência da nossa vida. Louvado seja o teu nome. Que sempre haja na tua igreja corações agradecidos, reconhecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e derramado sobre a face da terra, e particularmente sobre esta igreja e por extensão a cada um de nós individualmente. Louvado seja o teu nome, que possamos sempre render-te graças, louvores, porque somente o Senhor é digno. Obrigado por tudo que já ouvimos e já sentimos nesta manhã, mas rogamos a permanência do Senhor sobre as nossas vidas, sempre nos dando a vitória em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém.